Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos conversar sobre coerência e coesão. É mais um bate-papo bem rápido a respeito desse tema. Eu queria que vocês, por gentileza, novamente acompanhassem tudo pelo aplicativo Aula App, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é do que se trata a coerência e coesão. Coerência e coesão é um tema importantíssimo tanto para a língua portuguesa quanto para a PLPT. Por quê? Porque se você entender quais são os princípios da coerência e quais são os recursos de coesão que você pode ter disponíveis para a construção do texto, você consegue se sair muito bem na hora de escrever os textos de vocês. Primeira coisa que eu quero partir é do entendimento de texto. Vamos pensar texto enquanto tecido. A palavra texto tem a ver com tecido. Tecido esse de roupa mesmo, tá? O que é um tecido? É a junção de fios que estão entrelaçados juntos, promovendo uma trama, né? Um entrelaçamento. Então, para que o tecido seja bom, ele precisa ser feito de um material muito bom e a qualidade desse entrelaçamento é que vai definir se o tecido é duradouro ou não, tá? Então, com essa ideia, com essa metáfora aí de tecido, a gente vai partir para o entendimento do que vem a ser coerência e coesão. Então, eu parto desse princípio, certo? Vamos prosseguir. Falar do objetivo da aula de hoje, claro, que entender a importância da coerência e da coesão para o texto, eu acabei de mencionar do que se trata esses temas, diferenciar a coesão de coerência, tá? Importantíssimo para que vocês entendam a diferença dos dois e para que vocês se deem bem na hora de escrever os textos e reconhecer quais são os elementos da coesão e os princípios de coerência. Mencionei isso daqui. Então, eu gosto sempre de partir desse pressuposto do que seria o objetivo da aula de hoje, para que você saiba do que a gente está falando, tá? E para que ao final vocês retomem isso e vejam se entenderam. O aplicativo Aula App vai trazer essa imagem que eu achei super interessante para conversar com vocês a respeito dessa possibilidade da incoerência. Um texto pode ser incoerente? Pode ser. Olha o exemplo aí. Fui à praia me bronzear porque estava nevando e quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. É um texto completamente incoerente. Você tem uma relação de uma frase com a outra que não tem nada a ver. Vamos pensar assim. Vamos dar esse exemplo aqui. Fui à praia me bronzear porque estava nevando. Será que vocês têm aí uma explicação? Quer dizer que eu fui à praia porque estava nevando? Ou é apesar de estar nevando? Então, é muito importante que vocês comecem a entender a lógica da relação de uma oração com relação à outra. Então, eu não posso ter frases soltas, juntas, conectadas aleatoriamente. Tem que haver uma coerência, uma coesão entre esses elementos. Então, a gente vai entender mais ou menos isso. Então, esse exemplo eu achei perfeito para que vocês pudessem saber o que é um texto incoerente. O texto incoerente é esse que está colocado aí. Eu não posso ir para porque estava levando. E quando isso ocorre, o calor aumenta? Não. Na verdade, apesar disso ocorrer, de estar nevando, o calor pode reduzir, né? Enfim, você tem relações completamente aleatórias aí reunidas num só texto. Então, incoerentes, tá? Por exemplo, perfeito de incoerência. Então, vamos pensar no que é de fato coerência. Conceituar a coerência. Coerência é esse atributo do texto responsável pelo sentido. Então, um texto incoerente, exatamente esse que a gente acabou de ver, é um texto que não faz sentido. Ou seja, o conteúdo dele não faz sentido. Então, existem alguns princípios que vão nortear o leitor e o autor para saber se realmente o texto dele faz sentido ou não. Então, eu separei 3 princípios principais. O aplicativo não traz isso especificamente, mas eu trouxe aqui para que vocês avancem um pouquinho nesse conteúdo. Então, quais são esses princípios, professor? O princípio da não contradição. O que é isso? Você não pode falar uma coisa e desdizer a coisa que você acabou de dizer. Exemplo, fui à praia porque estava nevando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se está nevando, eu não vou à praia. Então, não pode contradizer uma coisa com a outra. Por exemplo, eu quero emagrecer, por isso eu como muito. Não dá para você querer emagrecer e comer muito. Uma coisa contradiz a outra, tá bom? Então, o princípio da não tautologia, ou seja, as ideias elas não podem ser redundantes. Diz a mesma coisa e diz de novo a mesma coisa e diz de novo a mesma coisa. Isso se chama tautologia, tá? Então, por exemplo, a menina estudou muito e depois estudou demais, sabe? Tautológico, ou seja, uma coisa muito redundante, repete a mesma coisa assim.
E o princípio da relevância. As ideias elas têm que ser relevantes. Você não pode falar qualquer coisa e colocar coisas aleatórias e bobagens no texto porque não é relevante. Você tem que dizer aquilo que é relevante. Então, esses três princípios aqui, se vocês dominarem esses três princípios, eles vão ser fundamentais para a compreensão. Tá bom? Então, vamos para o próximo aqui. Vamos falar agora da coesão. O que seria a coesão? Tem a ver com o raciocínio, com a lógica em que esses elementos eles estão reunidos. Lembra do exemplo do tecido? A forma como esse tecido está sendo costurado tem a ver com a coesão. Então, os conectivos, a forma desse tecido é o que vai importar. A forma desse texto é o que vai importar. Então, eu separei quatro elementos de coesão bem interessantes e que vocês podem utilizar esses recursos para fazer o texto de vocês. Então, vamos a eles. Olha esse exemplo. João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Bento. Quem são os pais de Ana e Bento e João e Maria? Então, aqui você tem dois elementos de coesão juntos. Aqui eu trouxe exatamente para que vocês entendam esse exemplo. A referência, eles está se referindo a João e Maria, certo? E eles também substituem João e Maria. Então, é um ótimo recurso de coesão, porque se eles aqui, em vez da gente repetir João e Maria, a gente resume no pronome pessoal eles vai ser a referência direta ao outro sujeito, né, que é João e Maria, e também substitui. Então, eu já batei dois exemplos aqui de elementos de coesão para vocês, que é a referência e substituição. Vamos a outro agora. Olha esse exemplo. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Você quer o quê? Os ingressos, certo? E esse os, no caso, serve justamente para você não repetir. Então, ingressos ele está elíptico. O que é elíptico? Escondido. Eu não uso esse elemento justamente para poder fazer referência a ele e não precisar repetir, não precisar ser redundante no texto, tá bom? Você os quer. Os se refere justamente a ingresso, é uma referência, mas também a elipse, tá bom? E por fim, a conjunção case, super conhecido, a gente utiliza o tempo todo. E olha esse exemplo. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Esse mais é a conjunção que vai reunir essas duas orações, né? Através de uma ideia que é adversativa, ou seja, com uma ideia contrária. Então, nós não sabemos quem é o culpado, mas, todavia, contudo, porém, ele sabe. Então, é uma conjunção que serve para unir, costurar uma frase, uma oração com a outra, tá certo? Então, é muito importante que vocês saibam pelo menos quais são os elementos da coesão, ok? E aqui eu reuni num quadro, um quadro sinóptico, uma sinopse, um resuminho, da diferença dos dois. Enquanto coerência é responsável pelo sentido, coesão é responsável pela forma, pelo modo como os elementos estão grudados, reunidos, tá? Os princípios básicos da coerência é a não contradição, não tautologia e princípio da relevância, enquanto que os elementos de coesão podem ser referência, substituição, elipse e conjunção, tá? Então, você tem essa diferença aí bem clara entre os dois. E o aplicativo OAEP traz uma coisa bem interessante, que é um esqueminha que é o seguinte: enquanto que coerência é responsável pelo conteúdo, coesão é responsável pela forma desse tecido, que quanto mais bem feito, bem pensado, bem elaborado, mais bonito ele fica, que é o seu texto, que é o meu texto, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa que eu falei aqui, anotem no papel. Segunda-feira a gente retoma na nossa conversa online. Bom? Bons estudos, forte abraço e até a próxima aula. Tchau!